Olá, pessoal! Estamos de volta com vocês aqui no programa Ascendendo Você. É o nosso encontro semanal aqui, que fala um pouco do crescimento interno de cada um. O crescimento interno é o crescimento que a gente vai ver na humanidade, o que a gente vai ver operar as mudanças, né? Então, Ascendendo Você traz aqui uma mensagem que é para o crescimento de cada um de nós. Você crescendo, você tem sucesso material, espiritual, né, e tudo mais que a gente espera de uma existência, né? Essa vida nos trouxe algumas limitações conscienciais, limitações até de conhecimento, mas isso não nos impede de trabalhar isso com vocês aqui. Antes de iniciar, eu peço que vocês não esqueçam, né, de dar o seu like, de se inscrever no canal, acionar o sininho. Tudo isso é importante para a gente continuar um trabalho e poder mandar para vocês as informações sobre o nosso trabalho aqui. Então, não esqueçam de fazer isso e vamos lá falar um pouco, né, do tema de hoje. O tema de hoje somos nós, né, mais uma vez nós. E o tema de hoje é quem é você? Quem é você? Né? Quem é você? Vez ou outra nós falamos, né, do eu sou, quem somos nós e quem é você, né? Como é que a gente começa a refletir sobre isso, né? Você, né, você de verdade, é o seu íntimo e o núcleo do seu próprio ser. Isso é você de verdade, né? Então é o seu íntimo, né? É a sua essência da forma mais profunda e íntima, né? Aquilo que você tem dentro de si, que você carrega pela sua existência. E esse, né, dentro do eu sou, de quem somos nós, quem é você, né, é o caminho que te trouxe aqui, né, o caminho que te trouxe aqui, o caminho que fez você ser o que você é hoje, né, essa essência te transporta no tempo, te transporta na tua existência, transporta no seu caminho. E essa importância que hoje a gente traz aqui, que a gente fala de quem é você, é a necessidade que nós temos para a construção da consciência dentro do autoconhecimento, essa busca da nossa essência, da nossa formação primordial, né, de tudo que a gente é. Agora, como é que eu faço isso? Por que eu faço isso? Né? Hoje, há diversas perguntas, há diversas dúvidas, né? O que vai acontecer, por que acontecem as coisas da forma que estão acontecendo, quando isso vai terminar, né? Quando todas essas trajetórias trágicas que a gente está vendo aí relacionado à nossa questão da saúde, né? A questão que as pessoas estão sendo limitadas na sua liberdade, né? Na sua liberdade de ação, no seu trabalho, e tudo mais que nos cerca no mundo hoje, né? Limitado a essa questão, né, que é uma questão de um despertar da humanidade. Não quero dizer aqui, não digo, também não tenho aceitação sobre isso, que toda essa trajetória que a gente está passando é uma necessidade. Então, o que eu quero dizer? Que não existe necessidade de você aprender na base da expiação, na base do sofrimento, na base das provas. Ainda que a terceira dimensão era esse ambiente, isso não é uma realidade para nós. Nós podemos aprender sim pelo bem, nós podemos aprender sim pelo progresso, podemos aprender sim pelo lado positivo de tudo e de todos. Agora, tudo isso que está acontecendo, né, dentro da pergunta quem é você já parou e perguntou se você é uma pessoa tóxica? Já parou para pensar o que é uma pessoa tóxica? Você é uma pessoa tóxica? O que significa isso? O que é ser uma pessoa tóxica? Ou até ser encarado como uma pessoa tóxica? Saibam vocês todos que hoje cada vez mais a gente tenta identificar as pessoas tóxicas. Para quê? Ou para tentar ajudá-las no seu processo de percepção dessa toxibilidade, né, psíquica, ou
Se não tiver como ajudar, por falta de aceitação, afastá-las do nosso ambiente. Então, isso mais a mais vai se tornar algo que, no passado, a gente falava de pessoa chata, pessoa desagradável. Hoje, nós temos uma classificação bastante importante para identificar o tóxico. Porque nós estamos passando por uma fase de transformação e que tem pessoas que estão num estado psíquico semelhante ao que acontece com esse evento que afeta a nossa saúde. E que a gente não cita aqui repetidamente as palavras-chave em relação ao evento, porque todos sabem qual que é, por conta, né, do nosso trabalho não ser um trabalho que vai ser monitorado de forma negativa, né? Isso vem acontecendo quando você usa certas expressões relacionadas ao evento que está havendo aí fora, você tem limitações, né, da sua liberdade de expressão. Então, aqui a gente já passa o recado, que ninguém vai ter dúvida do que está acontecendo. Então, voltando à nossa questão da pessoa tóxica, né? Então, quem é a pessoa tóxica? Quem é? Né? Como é que ela age? É a pessoa que não consegue ver o bem na atitude das pessoas, não consegue ver o bem na sua rotina, ela expressa de si, né, uma alta carga emocional negativa, seja com reclamações, seja com a forma de se expressar de forma agressiva, de forma bruta, né, ou de forma a não ver perspectiva ou esperança na vida e no mundo, né? Então, isso tem um comum de coisas hoje que, se a pessoa não é exatamente tóxica, ela se deixa intoxicar, né? Se deixa intoxicar pelas informações, pelos fatos que vêm acontecendo, né? E acaba adotando um discurso repetitivo, né, de falta de esperança, de falta de credibilidade, de falta de acreditar nos eventos, né, relacionados à questão do país, do mundo, ou das próprias pessoas. E aí? A toxibilidade que existe dentro de cada um de nós, ela, primeiro, nos deixa doentes, porque nós estamos intoxicados, mas também contaminamos os demais. E qual que é a vacina para isso? Né? Qual que é a solução para isso? Né? É a consciência, é abrir a consciência, abrir a mente. Fala-se muito, e eu falo também, e se repita, sempre que agora a luz venceu. Se a luz venceu, o que significa isso nesse campo da toxibilidade? Quanto menos você se manter tóxico, se intoxicar e transmitir isso para a humanidade, ou para as pessoas, para a sua família, mais você vai caminhar, né, dentro desse princípio que a luz venceu. E a luz venceu justamente porque ela vem levar isso embora. E levará aqueles que não entenderem o processo. A maturidade da inteligência emocional é uma coisa que precisa ser vista por todos nós, por cada um de nós. A inteligência emocional foi sempre uma ferramenta utilizada pelos grandes comunicadores para atingir os pontos de audiência das suas programações, né, dos seus trabalhos televisivos, né, de mídia, de cinema, de comunicação. Então, a inteligência emocional sempre foi utilizada muito para esse fim, né, capturar as emoções das pessoas e a atenção e as audiências para aquilo que eles passavam para as pessoas. Só que o ser humano agora, cada um de nós, precisa usar a mesma ferramenta para si. Inteligência emocional significa você começar a trabalhar o processo. Pare e verifique o quanto você está intoxicado, quanto está sujo o seu eu, né, o seu íntimo, né, com pensamentos negativos, sentimentos negativos. Saiba que o mundo não será diferente pelas nossas crenças, pelo que a gente acredita ou pelo que a gente repete dia após dia. Ele será o que ele é e muito mais do que isso. E digo a vocês que ficam no ambiente tóxico, ele será sem vocês, sem a negatividade, porque é esse o caminho que a gente está trilhando, né? Que o mundo está caminhando. Ele já entrou num padrão de quinta dimensão de consciência, padrão vibracional,
que acolhe, né, a regeneração, não mais a expiação, não mais as provas. Então, chegou a hora de, efetivamente, se parar e começar a analisar, né, em que ambiente eu estou. Por isso o tema, quem é você, é tão importante. Porque você vai descobrir quem é você, onde você está, em que processo que você está trabalhando, né, a sua questão emocional, aquilo que você pensa, o seu regime de crenças e as suas crenças, né, que são duas coisas importantes. Regime de crenças, quem manda naquilo que você acredita e o que você acredita, né? Mais uma vez eu volto naquele ponto, que é um ponto que nunca vou deixar de repetir, né? Porque a conscientização é um processo de aprendizado, e o aprendizado acontece pela repetição, né? Veja o quanto você, né, precisa acreditar e o quanto você precisa aceitar. São dois processos que se distanciam no seu resultado. A crença é um modo acomodado de você lidar com alguns fatores da vida e do mundo, até mesmo a crença no grande Criador, seja ele como você o reconhece, né? Então, a crença te coloca no estado de conforto, né, de uma mera aceitação. Eu comprei o ingresso para, se houver o show, eu participar. Então, eu acredito. Então, a crença é meu ingresso. Aceitação, não. Aceitação significa que você vai lidar com o processo. E aí inclui o Criador, né? Aquele Criador que você reconhece, né? Muitos chamam de Deus, né? O Deus Pai, o Criador. Para alguns, outros têm outra classificação, isso não importa, porque o todo é o mesmo, né? Tudo é reconhecido, tudo é abençoado, e tudo é bem-vindo no mundo, tudo faz parte da nossa realidade, né? Então, mais uma vez lá voltando, né? Quem é você? Qual o seu processo, né? Só para a gente não deixar escapar a questão da toxibilidade, que isso é muito importante. Muito importante a gente falar um pouco mais aqui, repetir um pouco mais com vocês, né? Trabalhe esse processo, verifique, né, aquilo que você fala, aquilo que você faz e como você reconhece o mundo, né? Ah, Walter, mas você, então, nunca foi tóxico? Claro, eu ainda sou tóxico, às vezes, né? Eu me encontro tóxico. E aí eu preciso analisar, né? Nada como fazer uma limpeza interna, um banho interno, quando a gente percebe o processo. E se for necessário até se desculpar, para que isso realmente fique gravado na gente, porque geralmente nós vamos ser tóxicos não é com a humanidade, é com a pessoa que a gente mais ama, que está do nosso lado, com o filho, com a filha, com os pais, com a esposa, com o marido. A gente não vai ser tóxico, a gente vai ser muitas vezes tóxico com aqueles que a gente deposita, né, os melhores sentimentos da vida, porque o emocional está contaminado. Então é hora, gente, de limpar tudo isso. Ah, Walter, como é que eu faço isso? Primeiro é reconhecer. Você não reconhece uma casa, você não vai limpar uma casa que você não reconhece que ela está suja. Claro que isso é figurado, são metáforas, mas servem exatamente para o que a gente precisa fazer. Então, ninguém vai mudar o seu processo interno se não reconhecer que necessita mudança, né? Se reconhecer de como você está, né? Ponto. Tóxicos, personalidade tóxica, todos nós corremos esse risco o tempo todo. Basta a gente embarcar numa conversa negativa, nós estamos ou intoxicados ou intoxicando alguém, né? Ou intoxicando o nosso ambiente. Basta embarcar nisso. Alguém começa a falar alguma coisa negativa e o outro dá uma opinião, engata a conversa e o que muita gente chama muitas vezes de um bom papo, né, na verdade é uma conversa horrorosa, né? Todo mundo sai e não sai bem. Só teve a oportunidade de falar, expressar o que pensa, e o outro então é um bom ouvinte, vai escutar, mas na verdade o que está sendo dito ali, né? Então, evitar esse tipo de situação. E também colaborar, não de forma censuradora, de forma a, vamos dizer assim, se tornar, vamos dizer, um fiscal, ou alguém mandatário que, vou então evitar qualquer tipo de manifestação. Não, né? Você trabalha o positivo, né? Trabalho positivo.
quando alguém vier falando sobre os problemas que a gente está enfrentando agora, veja o lado positivo, porque tudo tem o seu lado positivo. Ah, não pode acontecer tal coisa, mas por ter acontecido um fato, esse fato traz alguma coisa, um aprendizado, um resultado, evitar algum tipo de situação. Isso eu falo tudo para a vida, né? Tudo na vida, né? Mesmo as maiores tragédias trazem lições e trazem situações que muitas vezes são reconhecidas como algo que contribuiu, né, para uma mudança ou para algo que trouxe o melhor. Mas isso nós precisamos encontrar, né? Então, um ponto importante do quem é você. Quem é você? Né? Eu tenho um nível de toxibilidade dentro de mim. Ponto. Vou trabalhar isso, né? Vou cuidar disso, vou evitar. Né? Então, isso é um ponto bastante importante. Né? Dentro desse processo da inteligência emocional que eu falei para vocês, né, que é utilizado, e é utilizado até hoje, mas teve uma época que isso era muito, né, muito mais forte, né, na transmissão da comunicação. A inteligência emocional te mostra isso. Né? Primeiro esse reconhecimento e depois o que você vai fazer com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Então, pensamentos e sentimentos traduzem a sua vida. Então, esse é outro ponto importante. Né? Uma análise para você fazer uma limpeza interna, operar uma mudança em você. E segundo, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Aquilo que você pensa e que você sente é a sua vida. Se a sua vida é satisfatória, né, se ela está num conceito de uma vida boa, significa que você tem elementos positivos de crescimento, de desenvolvimento dentro de você, você está num caminho positivo para você, que também não te retira, né, uma possibilidade de ainda um crescimento maior. Né, e é evitar, né, o que eu disse para vocês, a toxibilização, né, da alma e da vida. Agora, aqueles que se encontram realmente em dificuldade, né, que têm realmente desafios, parem e analisem o que sentem e o que pensam, principalmente, né, as crenças, né, porque dentro das crenças as pessoas muitas vezes proferem diariamente, né, diuturnamente, repetidamente frases clichês de efeito sobre a vida, né, coisas negativas, frases que ouviram da família, ouviram na rua, ouviram em conversa, né, e até mesmo numa forma de se colocar em autodefesa, né, ou se colocar como uma pessoa atenta, uma pessoa que está percebendo. Então, existe uma atitude social muito recorrente que a pessoa vem sempre, né, ao seu meio social com atitudes de prevenção, de autodefesa e tudo mais, e mostrando sempre uma coisa muito negativa, né, no intuito de falar, não, eu sei o que está acontecendo, eu não sou ingênuo, né, eu não sou distraído, eu não sou bobo de achar que o mundo está bom. Não, ao contrário, o senso é complicado, porque aquele que repete a atitude negativa em si, ou só reconhece a atitude negativa, ele vai ter essa vivência, né? Ele vai ter esse ambiente para ele, né? E isso faz dele a vida dele, né? Não tem outra forma. E a inteligência emocional, ela indica que você precisa, né, sublimar seus pensamentos e seus sentimentos. Sentimento é mais fácil de lidar ainda que, muitas vezes, pensamento. Tem gente que pensa ao contrário. Né? Não, eu lido melhor com o pensamento do que com o sentimento. Só que o sentimento, você dá um estalo, você muda, é uma chavinha. Né? Você está reconhecendo uma situação como negativa, de repente, se você tem essa percepção, fala, não, peraí, né, mas não tem só coisa ruim aqui, ou não é exatamente isso. Estou enganado, essa pessoa não tinha essa má intenção, essa pessoa não queria isso. A verdade é que queria isso aqui, eu que estou, né, reconhecendo de forma negativa. Então, esse é um ponto bastante interessante. Né? Quem é você? Quem é você mais uma vez? Né? Como você pensa? Como você sente o mundo? O que você está pensando, né, a respeito do mundo? Isso também é bastante
interessante e importante você cuidar. Mais uma vez, a gente traz a mensagem de que seu pensamento, seu sentimento faz a sua vida. Faz a sua vida. A sua vida é feita deste processo. Quem utilizar, como eu disse, inteligência emocional para operar a mudança em si, vai perceber essa mudança de uma forma bastante importante, bastante contundente. Isso é empírico, significa o quê? Experiência de vida. Aqui eu vos falo com experiência de vida, ainda que eu estou no processo junto com vocês, trabalhando os mesmos processos, trabalhando sentimentos, trabalhando pensamentos, trabalhando discursos, frases feitas, porque a gente convive socialmente, Se a gente não quer intoxicar, muitas vezes a gente encontra, quem vai trazer, a poluição ali do emocional, do ambiente e tudo mais, Então isso faz parte, da realidade. Só que a experiência que eu já fiz da vida foi exatamente trabalhar os pensamentos positivos e os sentimentos positivos. E isso opera uma mudança fantástica. Você muda o ambiente, você muda a sua relação com as pessoas, você muda a sua relação com o mundo. Você muda os resultados, você conquista coisas que você deseja, coisas que você precisa, posições, sociais. Você quer um trabalho melhor, ou você quer melhorar seu ambiente de trabalho, Eu fiz experimentações necessárias, não foi experimentações de laboratório, não foram testes, mas foram experimentações necessárias, muitas vezes orientando pessoas sobre seu comportamento e elas tiveram um desempenho profissional fora do comum, um ambiente profissional maravilhoso, Aquele que quando a pessoa se despede da empresa, todo mundo chora, ela chora de emoção, porque foi uma experiência muito boa, mas por quê? Essa mesma pessoa teve uma trajetória difícil ali, um relacionamento difícil, mas depois ela mudando a forma de ela enxergar, a forma de ela entender o processo, ela teve essa mudança. Mas quem mudou? Foi a empresa? Foi o chefe? Foi os colegas? Não, ela mudou, muda tudo em volta dela. E isso eu estou falando no microsistema, desculpe, no microsistema. O macrosistema que é o mundo é a mesma coisa. Se todos nós fizermos essa mudança interna, imagina como o planeta não será. Venceremos todos os problemas e doenças, venceremos as questões de conflito e tudo mais, e tudo aquilo que nos aflige hoje, que nós ainda precisamos resolver. Então, eu falei um pouco de quem é você agora, Aí no passadinho a gente falou aí do eu sou, de quem somos nós. E hoje eu falei de quem é você. E ajudei você a olhar um pouco para dentro de si e encontrar isso. Nós vamos continuar com esse papo bem agradável a falar para vocês, porque falando de vocês, é muito bom falar do ser humano, muito bom falar de vocês. Mas eu vou deixar agora para a próxima semana, porque nosso tempo esgotou, Então quero agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui com a gente, quem ainda vai aparecer aqui para ver a nossa live, e na próxima quarta nós voltamos mais uma vez com um tema falando um pouquinho do ser humano, um pouquinho de nós mesmos, e hoje nós falamos de todos nós aqui. Obrigado, gente, e até a próxima quarta.